O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a nossa sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos, mais uma vez, nos unindo em prece em Teu nome, para recebermos da corrente franciscana, das falanges brancas do universo, de Miguel Arcanjo e dos orixás da nossa querida CFA, o amparo indispensável para as nossas vidas. Que eles fortaleçam a nossa fé, para que possamos vibrar em frequências elevadas e, dessa forma, enfrentarmos as turbulências vibratórias causadas por esse processo de transformação que o nosso planeta atravessa. Pedimos por toda a humanidade sofredora, que tem suas aflições agravadas pelos efeitos dessa pandemia. Que Maria Santíssima, a Mãe do Mundo, os ampare, dando-lhes consolo e resignação. Pedimos pelas crianças desamparadas, famintas, exploradas, maltratadas e abusadas, pelas vítimas das guerras, de perseguições étnicas e religiosas. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações, governantes e governados, pela paz entre as religiões,
seus líderes e seus fiéis. Que a paz se faça no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, nos nossos lares e nos nossos corações. Pedimos a Ismael, o anjo protetor do nosso Brasil, que olhe pela nossa natureza, pelas nossas matas, pelos nossos rios, pelos nossos mares, que os homens possam ser iluminados para que tenham consciência da preservação do nosso meio ambiente. Pedimos pelos médiuns e frequentadores da Casa de Francisco de Assis, que continuemos unidos, equilibrados e com esperança de nos reunirmos em breve. Pedimos pelos irmãos que, mesmo com a nossa casa fechada, continuam colaborando com os nossos trabalhos assistenciais. Que as nossas preces possam envolver todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem é do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite, para si próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável
e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Essa passagem do Evangelho é uma das mais conhecidas e trata justamente de uma atitude, infelizmente, ainda muito comum entre nós: o julgamento. Quem de nós nunca formulou um juízo, uma crítica a alguém sem primeiro avaliar se essa reprimenda não nos poderia ser feita? Ninguém está livre dessa possibilidade, justamente porque nós ainda carregamos dentro de nós um defeito que é um dos maiores obstáculos ao nosso processo evolutivo, que é o orgulho. Ainda nos é mais fácil observar e apontar os defeitos alheios do que reconhecermos os nossos próprios defeitos. O orgulho nos impede de reconhecermos as nossas imperfeições a tal ponto que muitas vezes ficamos indignados quando alguém aponta essas imperfeições. Nossa primeira reação é o ressentimento, quase nunca o reconhecimento do mau procedimento, mesmo que ele seja evidente. Principalmente quando o julgamento parte de alguém que a gente não conhece ou que não temos tanta consideração. Quando vem de alguém que nós sabemos que nos quer bem, que se importa com a gente, fica até mais fácil a gente admitir. Quando Jesus diz que aquele que não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, é exatamente para que nós, ao fazermos uma crítica ou um julgamento, não escutemos aquela famosa resposta: quem é você para me recriminar? E você que faz igual ou pior? Kardec foi bem claro nisso. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Ou seja, quem sou eu para criticar alguém? Será que eu tenho moral para isso? A gente também não pode esquecer de um outro ensinamento do Evangelho que diz que nós não devemos fazer para ninguém aquilo que nós não gostamos que façam conosco. Eu lembro sempre de uma situação muito comum num jogo de futebol, quando o zagueiro dá uma vacilada, o atacante reclama e o zagueiro devolve: e você que perdeu um gol feito aí na frente? Ou seja, ninguém gosta de ser criticado em público. Existem situações em que nós teremos e deveremos nos posicionar ou até intervir, mas que tenhamos o cuidado de fazer da melhor forma, sem expor ou humilhar desnecessariamente o nosso próximo, principalmente se for uma questão íntima, particular. Para que explanar para Deus e para o mundo? Se fosse conosco, a gente gostaria? A gente não preferiria que a coisa ficasse mais reservada? Quanto mais serena for a forma da crítica, seja fazendo ou recebendo, maior a chance dela ser aceita. Também precisamos ter a humildade de aceitar uma crítica, mesmo que ela seja feita por alguém que nós consideramos inferior a nós. Paremos e pensemos se ela não é verdadeira, se não é procedente, se não é melhor nós admitirmos a falha do que nos indignarmos por ela ter sido apontada por quem quer que seja.
Isso é uma forma de nós combatermos o nosso orgulho que tanto atrapalha o nosso processo evolutivo. Acho que é essa reflexão que a gente pode fazer desse Evangelho, que mostra que o juiz supremo e justo é o nosso Pai maior. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça sempre em nossos corações.